as pessoas me procuram para regularizar um imóvel, quase nunca é porque acordaram um dia e decidiram organizar a documentação. Na maioria das vezes, existe uma venda acontecendo, um financiamento travado, um inventário em andamento e até uma multa para pagar. E é justamente aí que está o problema. A irregularidade aparece raramente no dia a dia. Ela aparece quando você precisa do imóvel. E hoje eu quero mostrar os 10 momentos em que isso acontece com mais frequência. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Santos, engenheira civil e fundadora da Una Engenharia. Trabalho diariamente com regularização de imóveis residenciais, comerciais, industriais e muitos dos casos que chegam até nós começam exatamente com a mesma frase: Jana, eu achei que estava tudo certo. Momento número 1. Venda do imóvel. Esse é um dos cenários mais comuns. O proprietário encontra um comprador, negocia valor, acredita que o imóvel está tudo resolvido. Mas durante a análise documental surgem ampliações não averbadas, ausência de habite ou divergência entre matrícula e a construção existente. E aquilo que deveria ser uma venda simples acaba travando justamente na reta final. Momento número 2, financiamento. O banco faz uma análise muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Muitas pessoas acreditam que basta ter escritura e IPTU em dia, mas as instituições financeiras também analisam a regularidade da construção. Todas as construções precisam estar devidamente averbadas e compatíveis com a documentação apresentada. É justamente nessa etapa que muitos proprietários descobrem que existe uma diferença entre ter um imóvel ocupado e ter um imóvel regularizado. Terceiro momento, carta de crédito. Muita gente comemora quando é contemplada uma carta de consórcio porque acredita que finalmente poderá comprar o imóvel desejado. Mas existe um detalhe que poucos conhecem. Assim como acontece no financiamento, a instituição financeira também realiza uma análise documental do imóvel e muitas pessoas só descobrem a existência de irregularidades quando já estão com a carta contemplada e prontas para fechar o negócio. Momento 4, inventário. Esse é um dos momentos mais delicados que acompanho por aqui, porque além da dor da perda de um familiar, a família ainda precisa lidar com questões patrimoniais e documentais. O que poderia ser um processo mais simples, muitas vezes se transforma em meses de atraso, desgaste emocional, conflitos familiares, por conta de pendências que poderiam ter sido resolvidas anos antes. E normalmente ninguém imagina que a regularização do imóvel vai se tornar um problema justamente naquele momento. Momento 5, divórcio. Quando o patrimônio precisa ser dividido, é fundamental que ele esteja corretamente identificado e documentado. A regularização ajuda a trazer clareza sobre o patrimônio existente e contribui para os acordos equilibrados entre as partes. Quando existem irregularidades, divergências de área ou construções não documentadas, o processo pode se tornar mais complexo do que deveria. Momento 6. Reforma com ampliação. Muitos proprietários que podem simplesmente ampliar a construção e resolver a documentação depois. Na verdade, acham que pode, né? Mas a realidade costuma ser diferente. A ampliação frequentemente exige uma análise prévia da legislação, aprovação de projetos, emissão de documentos específicos. Além disso, em muitos casos, a prefeitura exige que a edificação existente esteja regularizada antes da aprovação da nova intervenção. Ou seja, a obra que você quer fazer amanhã pode depender da regularização da obra que foi feita há anos atrás. Momento 7. Expansão da empresa. Quando uma empresa cresce, ela precisa que a estrutura acompanhe esse crescimento. Empresas que desejam ampliar instalações, alterar atividades, obter novos licenciamentos, frequentemente precisam comprovar a regularidade do imóvel. A ausência de documentação pode impedir a emissão de alvarás,
atrasar projetos de expansão e até impactar decisões estratégicas do negócio. Muitas vezes o obstáculo não está no mercado, nem na operação da empresa, está na documentação do imóvel. Momento 8. Notificação da prefeitura. Esse é um dos momentos em que a regularização deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação. A prefeitura ela pode identificar construções irregulares por denúncias, fiscalização, atualização cadastral. E quando a notificação chega, normalmente ela vem acompanhada de prazos para regularizar e, em alguns casos, multas. O problema é que aquilo que poderia ter sido resolvido com planejamento passa a precisar ser resolvido com urgência. Momento 9. Notificação da Receita Federal. Gente, muitos proprietários sequer sabem que existe regularização de INSS da obra, até que recebem uma notificação. E nesse momento, além da preocupação com a documentação, surgem dúvidas sobre tributos, prazos e possíveis custos relacionados à regularização. E novamente, aquilo que poderia ser planejado passa a precisar ser resolvido rapidamente. E o momento 10, a proteção patrimonial. E aqui está o motivo mais inteligente para regularizar. Não esperar o problema aparecer, mas proteger o patrimônio antes que aconteça. Porque quem regulariza com planejamento normalmente tem mais opções, menos riscos e mais tranquilidade para tomar decisões importantes no futuro. Quanto mais você espera, mais caro pode ficar. Existe um ponto que pouca gente considera. A maioria dos proprietários adia a regularização porque está economizando dinheiro. Mas normalmente acontece o contrário. Com o passar dos anos, documentos se perdem, projetos desaparecem, exigências mudam e, em alguns casos, surgem multas e correções de valores exorbitantes. Então, além disso, quando existe urgência, tudo precisa ser resolvido em um prazo muito menor. Por isso, a pergunta não deveria ser quanto custa regularizar meu imóvel, mas sim quanto pode me custar não regularizar o meu imóvel agora. Se você construiu, ampliou, reformou ou simplesmente não sabe se a documentação do seu imóvel está em ordem, o melhor momento para verificar isso é agora. Não quando surgir uma venda, não quando chegar uma notificação, não quando existir um inventário, porque regularizar com planejamento quase sempre é mais rápido, mais simples e mais econômico do que regularizar correndo. E se você quer entender a situação do seu imóvel, acesse o link na descrição e entre em contato com a nossa equipe. E realizamos um diagnóstico técnico e conduzimos todo o processo de regularização, desde a análise inicial até a averbação final. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o próximo vídeo.